E aí, pessoal, tudo bem? Marco aqui. Sabe aquela história de uma empresa local que de repente vira um gigante quase da noite para o dia? Pois é, não é mágica não. O nome disso é M&A, a sigla para Mergers and Acquisitions, ou no bom português, fusões e aquisições. E para a gente desvendar esse universo, vamos usar um caso prático, o do nosso café inovador, e entender o passo a passo de como uma cafeteria pode virar um império. Então peguem o café que a nossa análise vai começar. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 6 etapas que são fundamentais nesse processo. Vamos desde a decisão, lá no começo, a estratégia de comprar uma empresa, até o desafio gigantesco que é fazer duas culturas diferentes darem certo. Cada fase aqui tem seus segredos, suas armadilhas, e a gente vai explorar todas elas. Bom, vamos lá então. A primeira pergunta que não quer calar é: por que uma empresa que já está indo bem, já é um sucesso, escolheria comprar outra em vez de, sei lá, abrir mais filiais, contratar mais gente e crescer com as próprias pernas? Parece bem mais arriscado, né? E olha, é mesmo, mas existe uma razão muito poderosa por trás dessa escolha. Pensa assim, no mundo dos negócios existem basicamente 2 jeitos de crescer. O primeiro é o crescimento orgânico. É como plantar uma sementinha. Você tem que cuidar, regar e leva anos para virar uma árvore forte. É um processo mais controlado, mais seguro, sem dúvida, mas é bem mais lento. Já o crescimento inorgânico, que é o M&A, é como se você comprasse uma árvore já adulta e transplantasse para o seu quintal. O impacto é imediato, mas o risco dessa árvore não se adaptar ao solo novo é altíssimo e o custo, claro, é bem maior logo de cara. Trazendo para o nosso caso prático, o café inovador quer dobrar de tamanho. Se fosse pelo caminho orgânico, eles teriam que achar novos pontos, fazer reforma, contratar, treinar baristas. Nossa, um processo que levaria no mínimo uns 2 anos. Agora, pelo caminho inorgânico, a empresa pode simplesmente comprar a rede concorrente, a Expresso Rápido, que já tem 10 lojas funcionando. Assinou o contrato? Pronto. No dia seguinte, o café inovador dobrou de tamanho. No fim das contas, M&A compra o ativo mais valioso que existe: tempo. Agora, vamos falar da palavra mágica do mundo de M&A: sinergia. A premissa de qualquer negócio desse tipo é que a combinação das duas empresas vai gerar um valor extra. Por exemplo, o café inovador, por ser maior, compra grãos de café em grande quantidade e paga mais barato. Já o Expresso Rápido compra pouquinho e paga mais caro. Quando o café inovador compra o Expresso Rápido, ele estende esse poder de compra para as novas lojas. O custo cai, o lucro sobe. Esse lucro extra que não existia antes, isso é sinergia. É o 3, na famosa equação 1 mais 1 igual a 3. Mas agora um choque de realidade. Apesar dessa promessa toda de sinergia, os números são bem duros. A maioria dos estudos acadêmicos mostra que algo entre 70% e 90%, é isso mesmo, de 70% a 90% de todas as fusões e aquisições falham. Elas não conseguem criar o valor que foi prometido. E os motivos são vários. Às vezes pagam caro demais, com excesso de otimismo, às vezes é o choque de culturas que não se bicam, ou até problemas que estavam lá escondidos. Isso só reforça que cada passo que a gente vai ver aqui tem que ser executado com uma precisão cirúrgica. Certo, a decisão de comprar foi tomada. Mas comprar pode significar coisas bem diferentes, viu? Nessa parte, a gente vai entender as nuances. É um casamento entre iguais ou é uma conquista? A forma como o negócio é estruturado define absolutamente tudo. Muita gente usa fusão e aquisição como se fosse a mesma coisa, mas tem uma diferença fundamental. Uma fusão é tipo um casamento. 2 empresas, a empresa A e a empresa B, deixam de existir para criar uma nova, a empresa C. Já uma aquisição é mais como uma adoção. A empresa A compra a B e a B vira parte da A, muitas vezes até perdendo a identidade original. A questão-chave aqui é: quem vai estar no controle no final do dia? A estratégia por trás da compra também muda completamente o jogo. Uma aquisição horizontal é quando o café inovador compra o concorrente direto, o Expresso Rápido. Uma vertical seria comprar o fornecedor de grãos de café, por exemplo. E um conglomerado seria se a empresa decidisse comprar, sei lá, uma fábrica de bicicletas, algo que não tem nada a ver com o ramo dela, só para diversificar os negócios. E para entender quem manda, a gente precisa falar rapidinho sobre ações. No Brasil, temos basicamente 2 tipos. As ações ON, as ordinárias, são como estar no volante do carro. Elas dão direito a voto, poder de decisão. Já as ações PN, as preferenciais, são como estar no banco do passageiro de luxo. A pessoa não dirige, mas tem preferência na hora de receber os lucros da empresa, os dividendos.
E aqui entram duas cláusulas com nomes esquisitos, mas que são cruciais para os sócios. O tag along protege o minoritário. Se o sócio que tem a maior parte do Café Inovador vender sua fatia, o tag along garante que o sócio menor tenha o direito de ir junto, de vender a participação dele pelo mesmo preço. Já o gag along é o contrário. Ele dá ao sócio majoritário o poder de arrastar junto os minoritários para uma venda, obrigando todo mundo a aceitar o negócio. Beleza? Entendemos a estratégia, agora vamos para a prática. Como um negócio de M&A realmente começa e se desenrola? É uma jornada longa, cheia de etapas e documentos, com um monte de siglas que podem parecer confusas no começo. O processo inicial parece um pouco com um namoro de aplicativo. Primeiro, o vendedor manda um teaser. É tipo um perfil sem foto. Rede de cafeterias com faturamento X à venda. Se rolar um interesse, o próximo passo é assinar um NDA, um acordo de confidencialidade. É um pacto de que tudo que for conversado a partir dali é segredo. Só então os detalhes são revelados. Se os detalhes agradarem, o comprador manda uma LOI, a carta de intenções, que é o pedido oficial de namoro sério. E essa paquera corporativa não é nada rápida, viu? Uma transação de porte médio, como essa do nosso Café Inovador, leva de 4 a 9 meses para ser fechada. Tem as fases de abordagem, uma investigação profunda chamada due diligence, a negociação do contrato final e, em muitos casos, a aprovação de órgãos reguladores. É uma maratona de verdade. Depois que a carta de intenções é assinada, começa a fase mais crítica de todas para o comprador, a due diligence, ou diligência prévia. É aqui que as promessas são checadas contra a realidade e a verdadeira saúde da empresa-alvo é revelada. A due diligence é um raio-x completo da empresa. Auditores, advogados, especialistas, todo mundo entra em campo para investigar tudo. As finanças para ver se o lucro declarado é real, a área jurídica para achar processos escondidos, a área fiscal para descobrir dívidas com o governo. Até a cultura é analisada. É nessa fase que se descobre, por exemplo, que o Expresso Rápido tem um histórico de não pagar hora extra, um passivo trabalhista que poderia explodir lá na frente. Certo, a investigação foi feita, alguns problemas apareceram, agora vem a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de alguns milhões de reais. Quanto, afinal de contas, se deve pagar pela empresa? A resposta é, com certeza não. O valor de uma empresa não está nos seus ativos físicos, nas cadeiras, nas máquinas de café. O valor está na sua capacidade de gerar dinheiro no futuro. Ninguém compra uma empresa pelo que ela foi, e sim pelo potencial do que ela pode se tornar. A principal ferramenta para calcular isso é o fluxo de caixa descontado, o DCF. A lógica é a seguinte: você não paga por uma vaca pelo peso da carne dela, mas sim pelo leite que ela vai produzir nos próximos anos, certo? No DCF é a mesma coisa. A gente projeta quanto dinheiro o Expresso Rápido vai gerar no futuro e traz todo esse valor esperado para um número só, hoje, no presente. Mas como o DCF depende muito de projeções do futuro, ele não é uma ciência exata. Por isso, os banqueiros de investimento criam o que eles chamam de football field. É um gráfico que compara o resultado do DCF com outras análises, como o valor de empresas parecidas que estão na bolsa. O objetivo aqui não é achar um número mágico, mas sim uma faixa de valor que seja justa para começar a negociar. E se o vendedor quer 10 milhões e o comprador acha que só vale 8, o negócio morre? Não necessariamente. Para isso, existe uma ferramenta super criativa chamada Earnout. Funciona como um bônus de performance para um jogador de futebol. Olha, eu te pago 8 milhões agora e mais 2 milhões se a empresa bater certas metas de lucro nos próximos 2 anos. É uma forma inteligente de alinhar os interesses e dividir o risco. Chegamos num acordo de preço e estrutura. Ótimo! Agora é hora de colocar tudo no papel e passar pelos últimos portões antes de pegar as chaves. Essa é a fase em que os advogados brilham. O aperto de mão é simbólico, legal. Mas o que vale mesmo é o SPA, o Contrato de Compra e Venda. É um documento enorme, super complexo, que funciona como o acordo pré-nupcial do mundo dos negócios. Ele detalha cada obrigação, cada garantia e cada cenário possível da transação. Dentro do SPA tem cláusulas para proteger o comprador de problemas que apareçam depois. O basket, por exemplo, é uma espécie de franquia, o valor mínimo de prejuízo que precisa ser atingido para se poder fazer uma reclamação. E o cap é o teto, o valor máximo que o vendedor vai ter que indenizar se algo der muito errado. Essas cláusulas, claro, são sempre muito negociadas. E para transações grandes ainda falta um chefe final, o CAD, que é o nosso órgão de defesa da concorrência.
Se o café inovador e o expresso rápido juntos forem dominar o mercado de um jeito que prejudique a competição, o CAD pode intervir. Ele é tipo o juiz da partida, garantindo que o jogo continue justo para o consumidor. Sem a aprovação dele, o negócio não pode ser fechado. Ufa, contrato assinado, CAD aprovou, dinheiro na conta, hora de estourar o champanhe. Fim da história, certo? Erradíssimo. Agora começa a parte mais difícil, justamente aquela onde a maioria dos negócios falha, a integração. A integração pós-fusão, ou PMI, é o processo de juntar dois mundos. Sabe quando um casal vai morar junto e descobre que um aperta a pasta de dente pelo meio e o outro pela base? Parecem detalhes bobos, mas essas pequenas diferenças de cultura e de processo, quando você multiplica por centenas de funcionários, podem levar ao divórcio corporativo. E o maior de todos os desafios é a cultura. Imagina só, no café inovador, os baristas usam camiseta e ouvem rock. No expresso rápido, eles usam uniforme formal e ouvem música clássica. Se no primeiro dia o novo dono impõe o uniforme para todo mundo, os melhores talentos do café inovador podem simplesmente pedir demissão. A integração de culturas é muito mais delicada do que a integração de sistemas de computador. É por isso que o sucesso da integração depende de uma comunicação impecável desde o dia 1. É preciso ter um plano claro para conversar com todo mundo. Com os funcionários, para diminuir a ansiedade, com os clientes, para garantir que a qualidade vai continuar a mesma, e com fornecedores e investidores, para alinhar as expectativas. A incerteza é a maior inimiga de uma integração bem-sucedida. Nossa, como a gente viu, fusões e aquisições são um jogo de xadrez de alto risco e alta recompensa. É uma jornada que exige análise técnica, muita habilidade de negociação e, principalmente, uma inteligência emocional enorme para conseguir unir pessoas, processos e culturas diferentes em busca de um mesmo objetivo. Bom, espero que essa jornada pelo caso do café inovador tenha ajudado a esclarecer um pouco o complexo mundo do M&A. A decisão estratégica de como crescer é uma das mais importantes que uma empresa pode tomar, e a reflexão que fica é essa. Para cada situação, qual é o melhor caminho? Plantar a própria árvore ou comprar a floresta inteira? Eu sou Marco e esta foi a nossa análise sobre fusões e aquisições. Até a próxima!